Boa noite, você tricolor. Quem fala é o Igor. Esse aqui é mais um vídeo pro canal Flupedia. Sejam todos bem-vindos. Então, falar do jogo de ontem. O resultado foi decepcionante, frustrante demais para a torcida do Fluminense. Também pela forma como o time jogou, a gente conseguiu notar uma evolução do time, em comparação até aos 3 primeiros jogos do Marcão e sem contar também nos jogos do Roger. E se a gente for perceber pelo volume de jogo, o Fluminense merecia vencer a partida, né? Mas o Juventude, como eu também falei no outro vídeo, não era o time de se jogar fora, pela forma como ele é postado em campo e treinado, né? Vem de uma sequência boa, não está dentro da zona de abaixamento, não é um time simples de se enfrentar, porque tem um estilo de jogo, né, que é muito ruim para o Fluminense, que é um time que joga no contra-ataque, né? E o Fluminense ultimamente vinha com dificuldade na criação. Mas o Fluminense acabou fazendo um bom jogo, não venceu a partida, né, que frustrou nossos planos, porque se a gente for pensar o Fluminense vencendo ele para o 8º lugar, já chegaria bem mais próximo o G6, e com esse empate fica em 11º lugar, né, você acaba ficando um pouquinho mais distante daquele pelotão, mas assim, né, pela questão da evolução já é interessante, já é importante, porque o Marcão não teve muito tempo para treinar do jogo de terça-feira, de segunda-feira para o jogo de ontem, que foi na quinta. Então o tempo foi muito curto, né? E o Marcão ainda não vai ter esse tempo para treinar, né? Porque ele já, na terça-feira ele já tem outro jogo, mas ficou uma sensação de que faltou alguma coisa. Ao mesmo tempo, o Juventude foi prejudicado pela arbitragem, e isso também pesa bastante, porque aquele gol mal anulado vai pesar pro resultado. O Juventude também já foi meio que garfado nas últimas rodadas, então se a gente for pegar num contexto, o empate acabou sendo o resultado que deveria ter ocorrido, né? Mas não o que a gente desejava que tivesse acontecido. A única peça diferente, né, do jogo contra o Bahia foi o Nonato em campo, né? Também teve Egídio no lugar do Barcelos, mas teve o Nonato no lugar do Martinelli, né? E o time teve uma ideia de jogo no primeiro tempo interessante, né? Muito boa, pelo que dava para ver, pelo início do jogo até. Né? Na primeira jogada de 1 minuto de jogo, o Nino ele vai carregar a bola, ele vai encontrar o Iago, que vai encontrar o Ares, que vai puxar e vai encontrar o Egídio, vai cruzar a bola para a área, o defensor do Juventude ele vai escorregar e o Luca vai bater bonito na bola, só que o Carné faz uma puta defesa, seria um golaço, né? Isso já é uma amostra de que o Fluminense poderia mostrar em campo. O time sem Martinelli acabou ficando um pouco mais leve, no sentido que o Nonato é um jogador que gosta mais de construir jogadas, né? Carrega menos a bola. O Martinelli já é um jogador que sabe construir melhor a jogada vindo de trás, tem mais marcação, tem mais velocidade, né? Só que o Nonato, ele é um jogador que faz o jogo ser um pouquinho mais dinâmico. E o Nonato foi um dos maiores jogadores em campo, principalmente no primeiro tempo, né? Na minha opinião, o Ares vai fazer um primeiro tempo melhor que ele. O André vai continuar nessa levada de bons jogos, né? De uma boa sequência. E se o Fluminense faz o gol ali no começo, né? Frustraria também os planos do Juventude, porque você fazendo gol com 1 minuto, você vai fazer com que o adversário ataque, né? E aí seria um outro tipo de jogo diferente, né? Aí o Juventude teria que criar. Seria uma outra história. O Fluminense ainda vai no começo do jogo, né? Fazer uma pressão maior em cima do time do Juventude, não vai conseguir. A Juventude vai começar a gostar um pouquinho do jogo, né? Vai ter uma falta que o Castilho vai chutar de fora da área e o Marcos Júlio vai defender. Até para ficar de olho no Guilherme Castilho, eu achei um jogador muito interessante, já vi outros jogos dele, e é um jogador que eu achei ali no meio de campo, né, que faz o jogo fluir de uma maneira mais rápida. Gostei muito do Castilho em campo. O Marcos Felipe, pela defesa, você já vê que a noite dele talvez não fosse muito boa, né? Porque ele vai espalmar de uma maneira meio estranha. E no escanteio, o Castilho vai cruzar e o Chico vai chutar para fora. Então o Juventude já vinha dando sinais de que estava querendo afrouxar um pouco o jogo. Sem contar que também o Fluminense estava indo muito para o ataque, então estava dando nesse campo que o Juventude tanto quer, né? Porque é um time que é bem treinado. Os jogadores sabem o que fazer dentro de campo. Aos 20 minutos, o Iago vai estar de fora da área e no rebote o Arias vai
tu vai cortar para a direita e vai chutar de fora da área também. Só que a bola vai para fora, ela não pega aquela curva que o Arias queria. Só que aí já mostra uma situação que eu comentava nos vídeos anteriores, né, que eu queria muito no Roger e não existia, que era o Fluminense chutando de fora da área. Nesse jogo o Fluminense vai chutar bastante de fora da área. Né, das 12 finalizações do time, 6 vão ser fora do gol, né? E 6 no gol. Então isso mostra que o time tentou mais a finalização. Sem contar que o Fluminense na partida ele teve mais de 60% de posse de bola, né? Ele chegou próximo aos 600 passes. Óbvio, posse de bola, né? Percentual de posse de bola não ganha jogo, mas isso mostra que já existe uma evolução e ela é inegável no time do Fluminense, né? E o Fluminense vai tentar, durante o jogo, fazer essas finalizações de longe, né? Principalmente o Iago, que tentou bastante, né? Tanto no primeiro tempo como no segundo. E vai haver um momento crucial, que é o gol mal do lado do Juventude, que o Marcos Felipe vai sair mal, sem contar que contra o Bahia, né? O Luiz Otávio, ele dá uma cabeçada que o Marcos Felipe sai mal, né? Ele soca o vento e a bola bate no travessão. Ontem, no caso, o Marcos Felipe saiu mal e o Juventude acabou fazendo um gol que foi mal anulado. O Weber acabou apitando antes, né, do VAR. E aí seria muito ruim, né, porque o Fluminense, com 28 minutos, teria que jogar ainda mais para cima, daria mais espaço para o time do Juventude, né, que tinha o Paulinho Boia, que vinha fazendo bons jogos. Ontem não fez uma partida muito boa, mas vinha fazendo bons jogos. O Capixaba também um atacante meio chato de se enfrentar, porque também tem uma certa velocidade e ao mesmo e tinha uma situação que o Samuel Xavier tinha muito espaço pelo lado direito, né? Porque o Paulinho Boy ele não tem essa questão de marcação. Ele até voltava para marcar, só que o Fluminense demorava muito para gerar o jogo pro lado do Samuel Xavier, porque ele sempre tinha muito espaço. Ao mesmo tempo, você vê que o Fluminense, os jogadores tentavam tocar muito a bola de primeira, o próprio Nino saía com passes quebrando linha, e isso era importante, né? Porque não ficava aqueles passes lá atrás, não foi uma posse de bola no qual o Fluminense só tocava para trás. Não foi isso que aconteceu. O Fluminense tentou jogar para frente o tempo inteiro. Então isso é mais uma questão de evolução, né? Que a gente não deveria nem estar comemorando isso, porque isso é o mínimo de todo time de futebol, é jogar para frente. A meta, a missão do futebol é fazer o gol, né? E a gente não via isso no passado, né? E pelo menos no jogo de ontem nós conseguimos ver isso, né? E aí vai ter o segundo tempo, né? O primeiro tempo foi disputado, foi um 0x0 que poderia facilmente ser 1x0, 1x1, 2x1. Foi um primeiro tempo agradável de se assistir, né? Com o André jogando bem, o Nonato, na minha opinião, foi muito bem, o Arias, na minha opinião, no primeiro tempo foi o melhor em campo, né? Esse trio estava muito bem e o Fred estava muito mal. O Fred não estava participando do jogo, novamente errando tudo. Só que no segundo tempo o Fred vai mudar, né? Se no primeiro tempo o time tentava tocar muito rápido a bola, mas a bola não chegava no Fred, e quando ela chegava ele carregava muito, ele não conseguia ter uma agilidade para poder fazer o jogo andar mais rápido. No segundo tempo o Fred vai começar a fazer jogadas junto com o time, né? Ele vai começar a tocar de primeira, ele vai começar a fazer o que o jogo do Fluminense ter uma circulação maior. Isso também é importante, né? Visto também o passado. E nos últimos vídeos também reclamava, porque a gente deveria saber qual era a definição de meio de campo do Fluminense, né? Porque no primeiro tempo o Arias ficava flutuando no meio de campo, carregando a bola em alguns momentos, em outros momentos ele saía mais rápido, ele tentava o drible e conseguia, porque ele tem velocidade e tem essa malemolência, né, do jogador sul-americano. E a gente precisava saber qual jogador do meio de campo ia jogar mais próximo ao ataque. Porque a gente sabe que o Iago tem certa dificuldade de construção de jogada. O Martinelli vinha totalmente exausto nas partidas e era notório isso, né? E o André é mais um primeiro volante. Então o André estava mais claro que ele jogava próximo ali na saída de bola. E no segundo tempo você vê o Iago bem mais próximo à área. E tanto que no gol do Fluminense o Iago vai roubar a bola no meio de campo. Vai ser um lance muito rápido, que ele vai roubar a bola ali no meio de campo. Se fosse tempos atrás também, isso não iria acontecer, porque o Nenê estaria naquela posição ali. O Iago vai roubar a bola vai chegar no Arias, o Arias vai devolver pro Fred. O Fred ainda vai carregar um pouquinho a bola, mas ele vai dar o passe na medida pro Arias, que apesar de ser destro, ele vai bater bem de esquerda, tirando do Carné. 1x0, né? Um resultado até o momento justo. O Fluminense começou também muito bem no segundo tempo.
né? E aí vai chegar o lance capital, que é o lance do Samuel Xavier, né? Que o time vai fazer uma jogada inteira, né? Tudo pro lado esquerdo, com o Egídio, com o Iago, né? Participando da jogada, com o Luke e Fred principalmente participando da jogada. Se a gente reclamava muito do Fred no primeiro tempo, no segundo tempo ele participou das jogadas mais importantes do time. E o Samuel Xavier vai acabar chutando aquela bola para fora. Eu acho que todos os jogadores que participaram daquela jogada ali marcariam o gol, exceto quem chutou a bola. O Samuel Xavier vai tentar caprichar demais. E ele poderia ter dado uma cavadinha, poderia ter chutado um pouco mais forte, poderia ter chutado do jeito que ele chutou, mas tirando menos. Enfim, Samuel Xavier vai achar a bola para fora, ele era uma oportunidade de ouro, porque 2-0 com 11 minutos de jogo no segundo tempo era uma vitória praticamente concluída para o Fluminense. E aí o Juventude vai começar a gostar do jogo. Vai ter um cruzamento para a área que o Sorriso vai tentar dar fazer um gol de letra, mas ele acaba se atrapalhando. Ali a gente já começa a abrir o olho, a gente já começava a ver que o Fluminense não tava bem. O Fluminense vai começar a perder um pouco da posse de bola. E aí vai ter uma falta que o Wagner, que tinha acabado de entrar, vai cruzar e o Luca vai meter contra, né? O Luca não vem fazendo uma partida ruim, né? Ele teve a oportunidade daquele gol no primeiro minuto, que ele finalizou bem, o goleiro defendeu. Ele vinha fazendo as triangulações, no lance do Samuel Xavier, ele vai fazer também boa parte daquela jogada, o Luca que vai construir os bons passes, mas foi muito infeliz na cabeçada, a cabeçada acabou sendo um golaço contra, né? E muito ruim pra gente, porque o Fluminense ia ter menos tempo para poder fazer o gol, e a partir desse momento, o Marcão vai acabar colocando, vai mexer o time, vai colocar 3 jogadores em campo, que é o Bobadilha, Casares e Luiz, e ele tira o Fred, o Nonato, que eu não tiraria o Nonato, e o Luca. Ele vai querer colocar o Casares e ele teria que tirar alguém no meio de campo, né? Sendo que o André vai fazendo a função dele muito bem, o Iago estava fazendo aquela função também de ficar mais próximo à área. Ele tirou o Nonato, acabou recuando um pouco o Iago e colocando o Casares. Sendo que o Casares não vem jogando bem. O Casares teve inúmeros cruzamentos, não cruzou bem. Ainda tem essa questão dele de não estar bem fisicamente. Então isso vem atrapalhando o Casares, né? Que se a gente for olhar, o Nenê não vem sendo mais, não vem mais entrando em campo, igualmente ao Wellington, porque o Nonato agora é substituto do Martinelli. A gente sabe muito bem que o Nenê não vem jogando nesses últimos jogos, né? E o Casares está tendo mais oportunidades e não vem aproveitando. Escanteios que ele bateu não foram bons cruzamentos, também as jogadas que vinham de rebote. Ele até achou uma jogada para o Luiz Henrique, que ele vai jogar um pouco mais à frente, que o Luiz Henrique vai chutar, mas aí com a direita dele o goleiro sai muito bem, o Carné, e faz a defesa. Antes o Luiz, ele quase faz um gol assim que entra, né, que ele vai cortar para a esquerda e vai chutar. E a bola vai passar raspando na trave, foi um chute muito bonito do Luiz Henrique, muito parecido até com o gol que ele fez contra o Botafogo numa preliminar antes da Taça Jesse Didi, no ano passado. O Iago vai ter uma finalização do Iago de longe, que a bola vai raspar a trave. Então, era um bombardeio do Fluminense, o Fluminense tentando o tempo todo fazer o gol dele, e o time acaba se desorganizando com as substituições. Ele vai colocar o Bobadilha, o Barcelos e o Abel no fim do jogo. Ele vai colocar 2 centroavantes, né, para tentar ficar no chuveirinho, e acaba colocando o Barcelos para tentar cruzar, né, porque o Egídio não estava fazendo os cruzamentos, e estava tendo muita oportunidade de cruzar, mas não vinha cruzando. Quando ele tinha oportunidade de cruzar, ele retraía. Quando ele tinha oportunidade de cruzar, ele cruzava em cima do adversário. Tentou colocar o Barcelos muito pela questão dos cruzamentos, que não adiantou também muita coisa. Aos 41, 42, é pouco tempo, né? O time do Juventude vai ter 2 oportunidades, com o Paulinho Boia de longe, uma outra que é um cruzamento que o Wagner vai cabecear, a bola também vai raspar a trave, e o jogo acaba terminando, né? O jogo acabou terminando com empate. Como eu falei, o Fluminense finalizou 2 vezes contra 7 do Juventude, 64% de posse de bola, teve o dobro de posse de bola praticamente do que o adversário teve, né? 64, o Fluminense praticamente teve o dobro da posse de bola. E o mais assim, importante do que eu quero falar é que o Fluminense, com o Roger, tinha poucas oportunidades de gols,
E quando ele teve, ela caiu no pé de jogadores, principalmente o Bial, que acabavam comprometendo, né, o resultado do time. Né? O Biel teve 4 oportunidades de fazer gols, né, em jogos diferentes e não marcou. Né? E esse gol do Samuel Xavier vai fazer muita falta lá na frente, vai fazer muita falta. Né? Então, vários jogos da temporada, né, a gente teve a oportunidade de vencer as partidas, mas a bola vinha caindo do pé do jogador errado. Né? E também é muito complicado, porque o Samuel Xavier não vem jogando bem, não, ele era um jogador mais regular e agora não vem jogando bem. E eu acredito, como eu já falei também anteriormente, que o Marcão muito provavelmente deve colocar o Calegari em breve no lugar dele. O Samuel Xavier vem dando espaço, é um jogador que não costuma fazer gol, é um jogador que se apresenta pouco no ataque, né? Apesar que ele se dá melhor com o Caio Paulista, também tem isso. Né? O melhor rendimento do Samuel Xavier no time foi quando o Caio Paulista estava com ele. Né? Então ele tinha mais liberdade para atacar, ele também tinha o Caio Paulista ajudando na marcação, então isso também tem um pouco a ver. Né? Só que a gente deve questionar um pouco isso. A gente também deve questionar a preparação de goleiros, né? Porque a gente vem com opções sofríveis de goleiros e a gente questiona muito os goleiros, mas não vem questionar a preparação. Então, será que a preparação está sendo correta? A gente também precisa saber disso. Né? Porque o Marcos Felipe, ele até vivia bem nos outros jogos, mas ele já não estava bem. Né? E na saída de gol, ele não está vindo bem. Ele até lê a jogada, então ele sai bem do gol quando a bola é rasante, a bola está no chão. Então ele consegue ler bem a jogada, mas nos escanteios principalmente, e nos chutes de longa distância, o Marcos Felipe não vem bem. Né? Nos chutes, quando são chutes mais queima-roupa, o Marcos Felipe não vem tendo dificuldade. Né? Então, assim, a gente precisa ter uma segurança no gol. Não que o Muriel seja uma segurança, mas eu acho que se o Marcos Felipe não continuar agradando, você vai ter que colocar o Muriel, você vai ter que colocar o terceiro goleiro. Você não pode chegar e ficar alimentando um jogador que não passa confiança para a torcida. Pode passar para o Marcão? Pode passar para o Marcão. Ele fez um puta campeonato ano passado? Fez. Né? Só que a temporada mudou, o campeonato mudou, o Fluminense já não está naquela situação, né, como da do ano passado, da temporada passada. Então o erro de goleiro também pode jogar tudo fora. E se o Fluminense chama aquele gol ali do Juventude, a derrota poderia ter vindo. Né? Então, algumas coisas que a gente precisa observar. No último jogo eu não falei sobre a questão de individual dos jogadores, mas hoje eu vou falar rapidamente. Já falei do Marcos Felipe agora, o Samuel Xavier também acabei de falar. O Nino fez mais uma partida muito boa no chão. Gostei muito da partida do Nino no chão. Vem saindo jogando muito bem, vem tendo personalidade na saída de bola, vem encontrando bons passes, vem encontrando uma boa arrancada vindo de trás. Isso também é muito importante para o Nino, né, que ainda tem os problemas de jogo aéreo, mas ontem não sofreu tanto. O Fluminense sofre gols de bola aérea, né? Só que ontem não sofreu, apesar de que o gol do Juventude foi numa jogada de falta cruzada na área. Foi o Lucas que cabeceou a bola para trás. O Lucas Claro fez uma partida boa contra o Bahia, ontem também foi uma partida um pouco mais segura. Ele estava ficando muito nervoso nas últimas partidas, sem confiança, ele não estava conseguindo repetir as atuações que ele teve na última temporada. O Egídio também cometeu Egídio, o Egídio vai ficar nessa situação igual o Danilo Barcelos, enquanto o Marlon ainda está dando sopa no elenco. Tem o Jefté, que uma parte da torcida também já vem pedindo. E eu até falo, o Marcão vem fazendo um pouco de milagre, sendo que a metade do time são jogadores que são medianos para baixo e que são extremamente criticados pela torcida, né? Com o caso do Egídio, no caso do Luca, por exemplo, do Marcos Felipe. Então, assim, né? A gente precisa ter um equilíbrio no elenco, a gente precisa ter um pouco mais de jogadores que queiram decidir partidas para o Fluminense. Gostei da partida do André novamente, mais uma partidaça do André. O André hoje é o melhor jogador do Fluminense em campo. Né? Vem errando muito pouco. Ontem cometeu muitas faltas. Isso precisa ficar registrado. O Abel Roberto Lopes até foi muito legal com ele, porque ele vem fazendo muitas faltas, parando as jogadas e não tomava cartão, mas com a bola no pé, a saída de bola é toda com ele, vem jogando muito bem, vem tendo personalidade,
desenvoltura. É um André, aquele jogador que a gente já sabia, apostava muito bem que quando ele fosse chegar no time titular, no time profissional, ele iria render. O Nonato foi uma partida muito boa. O Nonato não é craque, o Nonato não é um jogador maravilhoso, não é um jogador que vai decidir partidas, né? Mas é um jogador muito útil, é uma contratação que, por enquanto, vem atuando bem. E eu gostei do dinamismo dele na partida de ontem. E acho que ele ainda pode ser muito útil, ao contrário do Wellington, por exemplo. Né? Ao contrário do Hudson, que não vem jogando, né? Mas é um jogador que ganha muito mais e não vem atuando. O Iago não foi tão importante como na partida contra o Bahia, né? No sentido de ter participado dos lances capitais, de uma assistência e da falta do gol, mas o Iago ele foi importante no gol, ele foi até importante no gol do Ares, naquela roubada de bola, só que ontem ele teve menos a bola do que na partida contra o Bahia, né? Ele chamou mais a responsabilidade no último jogo. Ontem ele já não jogou tão bem, apesar que ele tentou. E isso é importante porque ele vinha tentando de fora da área. Então isso mostra também que o jogador ele está um pouco mais livre para jogar, né? Botar um pouco mais livre dentro de campo para poder fazer o que ele quer. Isso é importante. Parecer que e depois daquela entrevista do Kaique que rolou ontem, ficou muito claro que os jogadores não conseguiam jogar da maneira que eles queriam, né? Porque o time era muito engessado. E o Iago foi um desses jogadores que tinha caído muito com o Roger Machado. Agora falando mais do time no ataque, o Arias fez uma partida muito boa, né? Como eu falei, muita velocidade, drible rápido, participou do gol, fez o gol, né? Numa jogada muito bonita. O Arias é outro jogador que eu falei que ele pode dar muitas alegrias para o Fluminense e eu venho gostando das atuações dele, né? Defensivamente ele não ajuda como os outros, mas como eu falei, o Fluminense precisa ter jogadores jogando mais próximo do gol, né? E não tão distante. E você vê que ele tinha mais liberdade também de jogar, de cair mais pro meio. Às vezes ele chegava e mudava de ponta com o Luca. Mas é muito importante ver que o Arias está se adaptando muito rápido ao futebol brasileiro. O Luca, já falei, ele até brinquei falando que ele é o Thiago Neves de 2012 desse time, que é um jogador tático, jogador mais, porra, não se compara a técnica, a qualidade do Thiago Neves com a do Luca, né? E o Luca acabou comprometendo sem querer com o gol contra. Ninguém faz o gol contra por querer, né? Mas ele ainda é um jogador de confiança do Marcão. O Fred, como eu falei, primeiro tempo muito ruim, segundo tempo ele ajudou um pouco mais o time, né? E é aquilo, né? O Fred precisa ter mais mobilidade, que é mais difícil de cobrar dele. É um jogador que precisa tocar a bola mais rápido, que precisa ali jogar o jogo de uma maneira melhor. Ontem, quando ele participou daquela jogada do Samuel Xavier, né, que o Samuel Xavier perdeu, foram toques rápidos, Fred. Passe de letra, toque de calcanhar, toque de primeira. Não era a jogada que você ficava ali fazendo um pivô, esperando uma falta, ou carregando demais até o primeiro volante chegar e roubar a bola. Então, o segundo tempo do Fred foi um pouquinho melhor. Mas também cobra de que ele precisa ser um jogador descansado. Acho que o Fred precisa ter alguns jogos fora. Eu defendo até que o Fred não jogue em jogos fora do Rio de Janeiro, que ele possa fazer igual o Vasco fazer com o Romário, por exemplo, colocando seus jogos do Rio de Janeiro, né? O gramado também ontem, o gramado do Maracanã está melhor, então isso também ajuda o toque de bola, também ajuda a posse de bola, né? O gramado antigo era muito ruim. Então, a gente também precisa falar do gramado rapidinho, né? Porque o gramado deu uma melhorada e isso também precisa ser registrado. As substituições não deram muito. O Luiz Henrique teve 2 oportunidades, né? O Casares ele não vem jogando bem, ele também falei do Casares. O Bobadilla ontem teve menos oportunidades, assim como o Abel. O Abel quase não trocou na bola e o Danilo Barcelos. Agora o Fluminense em jogo contra a Chapecoense. Eu não gosto de falar de obrigações, mas o Fluminense tem a obrigação de vencer a Chapecoense, porque é a última colocada, não venceu de ninguém. E é um jogo que se o Fluminense ganhar, ele vai encostar naquele pelotão ali do G6. Então é muito importante que o Fluminense vença. Eu acredito que o Caio Paulista já possa ter condição de jogo. Isso é muito importante pra gente também. O Caio Paulista é titular, vinha jogando bem com o Roger. E aí ele com uma ponta e o Arias na outra pode ajudar também muito o Fred a crescer de rendimento. E o jogo é terça-feira, então o Fluminense tem que aproveitar esse jogo, né? O Fluminense já não tem mais aquele fantasma de não vencer a Chapecoense, muito menos vencer em Santa Catarina. O Fluminense acabou vencendo
recentemente, em 2018, ganhando os 2 jogos. E o Fluminense tem condições de vencer lá sim, se mantiver a forma como o time atuou ontem, que teve uma evolução sim, e isso é muito claro. É, acabei de ler que podemos ter público a partir do dia 15, né? Se não me engano, 30%, no fim de setembro, 50%, né? Espero não estar enganado. Então, o primeiro jogo do Fluminense com torcida, muito provavelmente, seria contra o Bragantino, no dia 26. O Flamengo, se não me engano, tem 3, 4 jogos no Maracanã em sequência. O Fluminense tem jogo fora com a Chape, tem jogo fora nessa próxima semana. E o jogo contra o São Paulo, se não me engano, é dia 12. Então, é antes dessa, dessa data estipulada pela prefeitura. Então é aquilo, né? A gente acaba de cair na Libertadores e já rola, já pinta uma possibilidade de a gente poder ver o jogo na arquibancada, né? A gente não pôde sentir nenhum gostinho de Libertadores. Isso é muito chateado, a gente foi muito triste, né? Muito chateado, mas a gente também vê que os casos estão diminuindo, né? De mortes, de casos também, né? Então eu acredito que já é hora também de liberar aos poucos, fazer eventos testes. A gente viu nas eliminatórias que as torcidas foram liberadas. Eu acho que também pode fazer eventos testes aqui no Rio, né? Não como foi feito em Minas Gerais, que foi um desastre, mas no Rio de Janeiro, você colocando ingressos sendo colocados sendo vendidos de forma virtual, com cultura maior de fiscalização. Eu achei a ideia do Rio Grande do Sul interessante, de você abrir, né, 40% de cada setor, então você vai fazer com que não aglomere naqueles setores ali, né, você acaba deixando os torcedores um pouco mais distantes. E é isso, né? É o momento do segundo turno que está começando, então ter torcida no estádio é fundamental. E a torcida do Fluminense está com saudade do time, está querendo apoiar o Fluminense para uma nova Libertadores, né? Porque o Fluminense ainda tem condição e tem muito segundo turno para poder conquistar uma vaga na próxima Libertadores. Então é isso aí. Até o próximo vídeo, que muito provavelmente será gravado na quarta-feira. E saudações tricolores.